Você vai ver alguns vídeos meus, ele começa já cortado, né? Eu tô no meio da frase, né? Ele não começa gravando assim certinho, tá? Então acaba ficando no meio, né? Não entra gravando já logo de cara. Bom, aula passada, né? Eu falei um pouco de projeto multidimensional e eu até tinha pedido, né? Eu falei, ó, dá uma olhada nesse material, né? Para ver se tem dúvidas, né? Eu imagino que é natural que tenha, né? Até porque eu passei meio batido, né? Algumas coisas assim, eu assumi, né? Que algumas coisas estavam, né? Já dadas ali, né? E você viu em outras matérias, né? E no fim das contas, eu acho que talvez algumas coisas ali tivessem ficado dado margem para dúvidas, né? Então, no final da aula, né, eu falei, ó, dá uma olhada nesse material, né, e depois, dúvidas que tiverem, né, a gente vai conversando, ok? Bom, e eu tenho, o material tá aqui no Teams, né? Ele tá na geral, arquivos, né? Material de aula, né? Bibliografia. Tá com pouca coisa lá, é o curso BI 3, né? DW PDF, ok? Ah, então, não sei, né? O pessoalzinho tá entrando aos poucos, né? Olha lá, tá lá, Ana, Breno, Bruno, Felipe, Gabriel, Juan, Kaila e Lucas de Godoy, né? Já tem aí, além de mim, 9 pessoas, né? Mais uma vez, desculpa aí pelo atraso, tá certo? Ah, muito bem. Então, a minha primeira, né, coisa aí para falar a respeito seria em termos de dúvidas, ok? Em cima do que eu falei na aula passada, tá? Uh, Se você tiver alguma dúvida, né, desse material que eu passei, você coloque no chat, ok? Coloca no chat ali, na boa, né, que eu vou olhando ali e vou explicando, tá certo? Basicamente, né, a aula passada foi sobre, o grosso aí foi em cima desse texto aqui, né, que como eu falei também, era um texto um pouco mais, é um texto antigo que eu escrevi, né, mas nesse termo aqui ele não perdeu a atualidade, tá? Isso aqui ainda continua valendo, né? É lógico que você tem ferramentas, né, que mudaram bastante, né? E aí você acaba então tendo mais coisas para falar, mas isso aqui não perdeu a validade, né? Isso aqui é o cerne mesmo, né? Nós estamos falando aqui mais em termos de fundamentos, né? Então, tá aqui, né, esse material. Então, caso você tenha dúvidas, alguma dúvida, né, do que eu falei, né, ou do que, ou do que você leu, né? Não posso ter falado alguma coisa, você ficou com dúvida, ou posso. Você pode ter visto alguma coisa, né? E que te deixou com dúvida também. Então, você, por favor, coloque aí, né? No chat para eu esclarecer aí o que for necessário, tá certo? Uma coisa que eu falei, né? Enquanto você não se anima aí de escrever nada, foi sobre existir, não é? Ah, uma diferença importante de projeto que tem a ver justamente
Eu vou parar de compartilhar um pouquinho, né? Só para não ficar mudando muito a tela, que eu estou procurando um negócio aqui, né? E essa máquina é nova para mim, eu não sei o que tem instalado aqui. Mas uma das coisas que eu falei na aula passada, né, foi sobre a gente ter uma diferença fundamental, né, sobre no projeto, né, de diferença de projeto ali, tendo a ver com a questão da normalizar ou não normalizar, né? Eu comentei isso e, basicamente, a gente tem uma preocupação com normalização que nós não temos no modelo, no projeto transacional, a gente tem uma preocupação com normalização que a gente não tem no banco multidimensional, ok? Existe, né, uma preocupação, não é? Muito grande com a normalização, né? No, no, no projeto transacional, né? No projeto para bancos do ponto de vista mais de suporte a transações, né? Que eles não existem, né? Essa preocupação da mesma forma no modelo para banco analítico, né? Para banco multidimensional, tá certo? E isso, né? É uma coisa que muitas vezes o pessoal patina, né? O pessoal às vezes tem algum tipo de dificuldade de entender isso, né? E aí eu falei, né, na aula passada que né, a grande questão aí com relação à normalização é que ela é um conjunto de regras que vai tentar viabilizar, né, lidar com bancos que vão ter gravação, bastante gravação, né? É isso, no fundo, que justifica você normalizar a base de dados, né? Por que normalizar, né? Porque nós queremos, né, fazer aquilo que a gente chama de evitar, né, aquilo que a gente chama de anomalias de atualização, né? Nós não gostamos, né? Nós fugimos, né, de anomalias de atualização, mais ou menos como o diabo foge da cruz, né? Nós não gostamos, anomalia de atualização, é uma coisa que é muito ruim de lidar, né? É um problemão, ela vai fazer com que a gente tenha muita dificuldade de garantir uma aplicação minimamente ali viável no dia a dia, né? Então, ao normalizar, né, a gente faz uma uma prevenção, né, de problemas com anomalias, né, de atualização. Isso porque o banco transacional, né, ele tipicamente é um objeto de gravação, né? Grava-se muito num banco, num banco. Ai, meu Deus, não quero nada disso aqui. Não. Eita, inferno. Então, achei o que eu queria, vou voltar a. Não quero nada, cara. Muito bem. Então, vou voltar a compartilhar aqui que eu achei que eu estava procurando, né?
senão vocês iam ficar meio loucos aí com a coisa, né? Compartilhar, né? Ok? Então, uma das coisas que eu falei foi essa questão, né? O projeto de banco transacional, ele se preocupa muito com a questão da normalização, enquanto que o projeto multidimensional não dá muita bola para isso, né? E aí, isso pode gerar algum tipo de confusão, né? Eu até imaginei que alguém ia fazer algum tipo de pergunta em cima disso, né? Ninguém preocupou, né? Então, tá tudo certo, né? Eu vou comentar mesmo assim, até porque é desencargo de consciência, né? A gente precisa ter aí uma certa base, né? Para poder conseguir trabalhar, né? Então vamos de. Cadê aqui? Beleza. Normalização. Ó, então eu vou falar um pouquinho aqui. Entendi, né? Ó, então vou dar um reviewzinho rápido aqui de normalização, tá? Lembrando que o banco multidimensional, então, não dá muita bola para isso, tá? Aí, ó, vamos. Isso aqui não vai servir muito, né? Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa aqui melhor, né? Cadê aqui? Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio melhor aqui, vai. Não vai aparecer nada aqui que interessa, viu? Não. Ah, ó, tem o Excel aqui, né? Vamos fazer o Excel aqui só para você ver o negócio, ó. Eu vou usar o Excel para ficar fácil de lidar, tá? Não é importante uma obra, né? Você não está nem aí. Ó, vamos imaginar que eu queira pegar aqui e montar um registro, né? De, por exemplo, funcionários, né? E cargos, ok? E eu vou precisar saber cada funcionário, o nome do cara, data de nascimento, masculino e feminino, salário, o nome do cargo, entendeu? E que setor que ele e o ramal, tá? Então, ó, eu preciso guardar essas coisas, tá certo? E a primeira, né? O primeiro impulso, né, de um aluno, né, de alguém que está começando na área, seria o Perception mesmo, tá? Você não data, nascimento, ok? O salário, tá? O código, o nome do cargo, né? Vou imaginar que tem um código para o cargo também, vai? Código do cargo. O cargo tem código, tem nome também do cargo, tem salário, ok? Imagina que é o salário mensal. Tem o código do departamento dele, o nome do departamento, ok? E o ramal telefônico, né? Então, ó, imagine que está previsto isso, eu preciso guardar esse tipo de coisa, tá certo? Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui, vou botar aqui uma fonte mais, que fique mais fácil de ler, né? Monoespaçada, um tamanho maior aqui também, né? Ok? Tirar o espaço aqui, ó. Tá? Então, o assunto aqui é por que normalizar, né? E aí, ó, vamos imaginar que o funcionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai?
tá? 6 funcionários. Vou pôr só o primeiro nome aqui, ó, tá? João. Não vou pôr o nome inteiro, tá? Porque não dá tempo. Maria, Pedro, Paulo, Ana e José, por exemplo, tá? Aí aqui, vamos imaginar que é tudo M ou F, né? Ó, M, F, M, M, F, M, tá? Vai ter uma data aqui qualquer, tá? É 10, cadê a barra aqui? 10 de agosto de 2000, tá? 2000, 5 de setembro de 1998, 10 de outubro de 1992, 17 de março de 1993, tá certo? Inventando data aqui, né? O 8 de janeiro de 2001 e, sei lá, 7 de abril de 94, vai. Beleza? Né? Aí, ó, então, são o nome, né? É código, João, masculino, é a data de nascimento do João. Aí, aqui, vou botar cargo C1, né? Só para ficar, né? C1, e o João, né, é pedreiro, ok? Pedreiro, esse é o nome do cargo do João, tá bom? Então, o João é contratado para o cargo de pedreiro e ele ganha R$ 2.000, certo? João então, pedreiro, né? E ele ganha R$ 2.000, tá certo? Então, aqui devia ter um carinha para formatar, né? Melhorzinho, mas enfim, tá tudo bagunçado aqui. Moeda. Ok? Então, tá lá o nosso amigo, né? João, né? Ele tem lá um salário, ok? E o departamento dele é o departamento 2, vai, que é serviços gerais, vai, serviços gerais, e o ramal lá é o 335, vai, ok? Então, ó, vamos imaginar que o Pedro também seja pedreiro. Então, aqui também vai ser C1. Aqui também vai ser pedreiro. Aqui também vai ser 2.000. Por quê? Porque é pedreiro. Pedreiro ganha 2.000. Tá certo? E os pedreiros é tudo do D2, ok? Que é o 335. Tá certo? Aí, vamos imaginar que a Maria, ela é cargo C5, C4, vai? E ela é escriturária. Escriturária. E ela ganha 2.500, ok? E ela é do departamento D1, que é a administração central, tá bom? Então, chama lá administração central, né? Estou inventando aqui um nome, né? ADM central. E o ramal lá é o 3321, certo? E o Paulo é contador, tá? O cargo dele é C3, contador, e ele ganha 3.500, sei lá, estou inventando. 35.000 é bom, hein? Eu queria. 3.500, tá certo? Também é do departamento 1, ok? E é a administração central 321. Imagine que cada departamento tem um telefone só, tá? Um ramal só. E a Ana, né? A Ana é cargo, sei lá, C2, ok? A Ana, ela vamos imaginar lá que ela sei lá, analista de RH,
ok? Ganha também 4 mil, tá certo? É também da administração, tá certo? Ok? E esse cara aqui, né? Cargo, sei lá, C6, né? Ele vigia, ok? E ele ganha 2.700 e é departamento D3. E ele que é o departamento de patrimônio, vai, sei lá, ok? E lá é o 333, pronto, ok? Muito bem. Uh, a pessoa, né, em geral, se eu falo para alguém que está começando a trabalhar, né, com banco de dados, essa pessoa tende, né, a pensar numa situação que nem essa em botar tudo numa tabela só, ok? Uma tabelona e eu ponho tudo lá que eu quero, que nem eu fiz aqui, tá certo? Olha lá, eu preciso guardar os dados do funcionário, de que cargo ele é, né? E o departamento. E ó, tá vendo? Ficou, né? Ficou um negócio aqui simples, uma tabela só, né? Tudo bem que está no Excel, né? Mas eu estou usando Excel mais por facilidade visual, né? É péssimo você pensar no Excel como uma boa ferramenta para banco de dados, tá? Nesse sentido corporativo, o Excel é para análise, ele não usa uma ferramenta específica de banco de dados mesmo, tá? Mas agora, ó, pense aí. É simples, né? Imagine que isso aqui está numa tabela, sei lá, no Access, no MySQL, no Oracle, em alguma ferramenta assim, né? Tá tudo lá, é um layout simples e seja o que Deus quiser, né? Por que que a gente não faz assim? Apesar da simplicidade, né? A gente não faz. Esse cara que está aqui, ó, ele não é uma coisa muito normalizada, né? E isso vai trazer problemas sérios, ok? Essa aparente, né, simplicidade vai trazer problemas sérios de operação, né? E vai representar também muitas limitações desnecessárias, ok? Então, não gostamos de um layout simplista que nem esse. Tá, senhor, mas por quê? Né? Mas detalha mais. Ó, é evidente que tem uma primeira coisa aqui que você já deve ter percebido, né? Eu estou falando que C1 é pedreiro e ganha 2.000 duas vezes, por exemplo, né? E se tiver aqui, ó, vamos imaginar, ó, vai ter um outro aqui agora, ó, né? Que é o Antônio, né? E o Antônio, masculino, 15, né? Sei lá, de junho, né? De 1996, né? E ele também é pedreiro, né? Temos muitos pedreiros na nossa empresa, ó. C1 aqui, ó. Então, eu tenho que ser consistente, ó. Se é pedreiro, é código C1 e é 2.000, né? Eu tenho que ter. Por quê? Porque é o mesmo cargo, né? E seria um problema eu editar aqui pedreiro com outro salário. Por quê? Porque daí eu estaria com uma inconsistência. Pedreiro, tem pedreiro que é aquele cargo e o salário é 2.000, e, por exemplo, é aquele cargo e o salário, sei lá, é 2.200. Entendeu? Ficaria inconsistente, né? Tá certo? Então, a gente tem essa questão aí, né? De consistência. A segunda coisa, né? Ó, é complicado, porque há um certo desperdício, né? Ó, de espaço aqui, né? Eu estou guardando a mesma informação, né? Dado aqui no caso, né? Em 3 lugares, né? Então isso já diz alguma coisa assim, ó, tá havendo um certo desperdício, né? Tá? Agora, o problema maior nem é esse, ok? Esses aí são
São inconvenientes, sim, e dependendo do caso, são inconvenientes menores ou com inconvenientes maiores, mas então, assim, é coisinha, né? Mas não é tão grave, né? O grave aqui é que, primeiro, vamos imaginar como o salário está aparecendo em dois lugares, ó. O salário está o cargo, né? Pode estar aparecendo em vários lugares. Vamos imaginar que o salário do pedreiro, por algum motivo, teve que passar para 2.300. Então eu tenho que vir aqui, ó, que é pedreiro, e mudar para 2.300. Eu tenho que vir aqui e mudar para 2.300 e tenho que vir aqui e mudar para 2.300. Se aquele dado aparece em vários lugares, eu preciso, e ele muda, ele vai ter que mudar nas suas várias aparições para poder ficar consistente. Senão, eu mudei o salário de um pedreiro, mas não mudei dos outros. Então, de repente, no começo entrou tudo certinho, todo mundo com o mesmo salário, todos os pedreiros com o mesmo salário. Mas daí eu faço uma alteração, mudo num lugar e esqueço de mudar no outro. Então, daí eu criei uma inconsistência. E isso é ruim. Isso é muito pior do que eu ter dado, eu estar gastando mais espaço do que eu devia. Hoje em dia, essa questão do espaço ela ficou bem relativizada, por causa de custo, né? Baixou, né? Então, é ruim de alterar, né? Vamos imaginar, ó, por outro lado, que eu resolva, ó, apagar, ó, o Pedro, o cliente 3. Pedro saiu da empresa, ok? Pedro não é mais funcionário nosso, tá certo? Então, ó, vamos lá. Morra, né, Pedro? Ó, sumiu. Repare que na hora que eu apaguei aquela linha, eu apaguei, naquela linha estava o código do Pedro, o nome dele, o sexo dele, a data de nascimento dele, o código do cargo dele, o nome do cargo dele, o valor do salário mensal dele, o código do departamento dele, o nome do departamento dele e o ramal. Foi tudo isso embora, porque você apaga a linha, né? No contexto de banco de dados, né, de transações de banco de dados, quando a gente fala apagar, né, deletar, o que é deletado é a linha. Então, vai a linha inteira embora, a tupla, né, no contexto relacional. Tá certo? Tudo bem. Então, eu tinha 7 funcionários, agora eu tenho 6. Por quê? Porque o funcionário 3 não existe mais. Beleza. Agora, ó, veja o que aconteceria, ó, se eu resolvesse, por exemplo, ó, apagar a Maria. Ok? Ó? Vai sumir a linha inteira também. Ok? Ó, isso aqui dá questão de prova, hein, cara? Ó. Então, veja, ó, vai sumir tudo isso daqui, ó. Ó. Tudo isso que está marcadinho aqui, ó, vai deixar de estar no banco. Parecido com o que aconteceu com o Pedro, não é? A linha do Pedro também. Sumiu o código, nome, sexo, data, código do cargo, nome do cargo, salário, né? Código do departamento, nome do departamento e o ramal. Agora, perceba uma coisa, ó, neste caso aqui, ó. Entenda que qual que é o objetivo da operação. Imagine que a Maria deixou de ser funcionária da empresa também. A Maria ou foi demitida, ou morreu, né? Ou pediu demissão. Qualquer coisa ali, mas a Maria não é mais funcionária. Então, pensando em alto nível, o objeto da operação é remover o funcionário do banco de dados. Não é isso? Agora, ó, com esse layout que está aqui, a hora que eu
fizer essa exclusão, eu vou perder o dado que fala, olha, escriturário, o cargo escriturário é o cargo C4 e o salário para quem tem esse cargo é 2,5 pau. Por quê? Porque só a Maria tem esse cargo. Então, na hora que eu for apagar a linha da Maria, eu não vou perder, vamos dizer assim, só os dados do funcionário, que é o objeto. Mas por causa desse layout, como a Maria é a única que tem aquele cargo específico, eu vou perder essa informação. O nome completo formal do cargo, qual é o código dele e qual é o salário que ele paga. Entenda, nessa configuração de tabela, eu vou, ao excluir o funcionário, eu apago dados do cargo também. Quando foi o Pedro era um dos 3 pedreiros que eu tinha. Então, por causa disso, perder o Pedro ali e conjunto os dados do cargo de pedreiro, né, e do setor dos pedreiros, não tinha problema, porque ainda sobrou 2 linhas que falam isso para mim. Mas agora, por exemplo, se eu apagar a Maria, já era, cara. Por quê? Porque eu vou perder os dados de um cargo. Daí, quando eu for contratar um novo escriturário, entendeu? Eu já não tenho mais no banco de dados qual é os dados desse cargo. Entendeu? Imagina, eu vou contratar agora, sei lá, uma Renata, funcionária Renata, né? Que vai ser escriturária agora. Tá, mas na hora que eu apaguei a Maria, eu perdi os dados do cargo de escriturário. Eu não sei nem qual é o salário que tem que pagar para tal da Renata que vai entrar no lugar dela. Então, isso é uma anomalia de exclusão, que a gente chama. Por quê? Porque você apaga e, com essa exclusão, você remove mais do que a operação estava disposta a remover. A operação é excluir funcionário. Mas aí, nesse caso, eu acabo excluindo outras coisas junto. Por quê? Porque a linha do funcionário não tem dados só de funcionário, mas tem outros dados junto. Entendeu? Então, isso é uma anomalia de exclusão. Ó, se eu apagar o José, cara, ó, José, eu vou perder a definição do cargo de vigia, porque só o José vigia aqui, e vou perder também os detalhes do departamento de patrimônio. Por quê? Porque só o José é desse departamento nesse contexto aqui. Entendeu? Então, é uma anomalia de exclusão. A minha operação de exclusão, ela acaba levando à perda de mais coisas do que a operação inicialmente precisa. Por quê? Porque o layout está juntando numa tabela só alhos e bugalhos, está juntando mais coisa do que deveria. Entendeu? E aí, como é que faz? Né? Aí é complicado, né? Como é que você resolve isso com uma tabela dessa? Ah, quando eu for apagar, se for o último funcionário, eu ponho nulo nas coisas aqui, ó, né? E deixo lá, né? Ó. Então aqui perdi ali, mas ó, deixa aqui assim, ó. Puta gambiarra, né, cara? Você não apagou, então, né? Você alterou e deixou uma tabela esquisitíssima. Quem que é chave primária nessa tabela doida aqui? Que você pode, né? Para não perder o dado, você, em vez de apagar, você bota nulo. Porra, que coisa esquisita, né? No caso do José, né? Aí você só muda, põe nulo aqui, né? E o resto você deixa. Veja que isso aí é cara da gambiarra, né? É a cara da gambiarra. Entendeu? Então, isso é um problema sério para a operação de banco de dados. E basicamente por quê? Porque eu tenho um layout de banco de dados que mistura conceitos diferentes na mesma estrutura
e conforme as operações que eu fizer, eu vou estar sujeito ao remover alguma coisa, eu levar junto outras coisas que eu deveria manter no banco. Agora, ó, se por outro lado, ó, eu faço isto, ó, olha aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, vou fazer a alternativa disso, ó. Eu venho aqui, ó, vamos fazer a alternativa, ó. Isso aqui eu vou ter que fazer, vou ter que colocar lá no coisa, né? Mas enfim, ó. Bom aqui, vou fazer aqui, né? Ó, ó, fiz isso aqui, ó. Então, ó, a minha tabela, ó, de funcionários, aqui eu tinha uma tabelona com tudo, ó. Hã? Vou inserir uma linha aqui, ó, e vamos pôr um nome aqui para ela, vai? Ó, aqui é a tabela pessoal, vai? Todo mundo que tem tá lá nesse jeito zoado aqui, ok? Então, esse aqui é um esquema não normalizado, mas que vai levar a situações esquisitas e indesejáveis na hora de eu atualizar, ok? Eu não vou conseguir inserir um cargo que já está previsto, mas não tem funcionário. Não vou conseguir inserir um departamento já previsto, mas que ainda não tem funcionário designado. Então, são anomalias de inclusão, né? Do jeito que está aqui, eu só vou conseguir inserir cargos que já têm funcionário e departamentos que já têm funcionário. Isso não exatamente resolve todas as situações. Por quê? Porque mesmo que provisoriamente eu posso ter cargos válidos sem funcionários e também posso ter provisoriamente departamentos válidos sem funcionários. Um departamento novo que é criado, ele é criado e depois, no segundo momento, é que tem funcionários atribuídos a ele. Um cargo novo, ele é criado, ele é definido, mas ele não necessariamente vai ter funcionários para ele. Por quê? Porque ainda vai ser contratado, tem todo um processo de seleção, daí de formalização, etc. Então, durante algum tempo, um cargo existe sem ter funcionário. Nesse layout aqui de cima, ó, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, por quê? Porque o cargo eu só consigo tratar adequadamente os cargos e os departamentos que têm funcionário. Agora, se eu pego isto daqui, ó, e chamo isso aqui, ó, funcionários, ó, tá certo? Então, isso aqui vai ser minha tabela de funcionários, tá certo? Então, ó, repare, o que tem aqui, ó, é exclusivamente, né? Isso aqui é exclusivamente os whiteboard, né? Estou querendo whiteboard aqui. Board. Eu já tenho aqui, cara. Por que você não... Esse é um inferno isso aqui, cara. Ó, ele estava aberto, né? E sumiu, né? Muito bem. Então, eu vou ter isso aqui, né? Tela em branco, ó. Ó, eu tenho aqui a minha tabelinha de funcionários. O que ela tem, ó? Os dados específicos de funcionário, ok? Então, ó, cada funcionário ocupa uma linha, o sexo é totalmente dependente de quem é aquele funcionário, conforme o funcionário vai ser o sexo dele, a data de nascimento é totalmente dependente de quem é o funcionário, a data de nascimento depende de qual funcionário estamos falando,
O código do cargo que ele tem depende de quem é o funcionário, conforme o funcionário é o código do cargo e conforme o funcionário é o departamento onde ele está. Então, repare aqui, ó, eu criei uma tabela que ela isola, né, o conceito, né, de funcionário numa numa estrutura só, entendeu? Eu tenho uma caramba, cara, isso aqui é muito ruim, cara. Eu tenho o conceito funcionário expresso, né, numa num objeto só. Então, isso é muito bom, ok? Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Tá? Aí aqui, ó, eu tenho 100 repetições. Onde é que tá o whiteboard aqui? Ih, olha, tava ali. Onde é que eu pus aqui? Aqui, né? Ó, aí eu tenho numa outra coisa o conceito de cargo, ok? E então aqui, ó, só tudo os dados que só dependem do cargo, entendeu? Só os dados que dependem especificamente do cargo, ó. Ó, pedreiro, porque é cargo C1, né? Cada cargo diferente tem o seu código, o seu nome e o salário respectivo, ó. E cada cargo aparece aqui uma única vez, ó. Entendeu? Então, o que vai acontecer, ó? Se eu for mudar o salário de pedreiro, eu venho aqui, ó, no único lugar que está o salário de pedreiro e mudo ali. Aí, como é o cargo C1, ó, isso vai valer para o João e vai valer para o Antônio também, que tem o mesmo cargo. Eu mudei num lugar e vale para todo mundo que está associado com aquele cara. Então, a operação de atualização, ela ficou otimizada, ela ficou racionalizada. Por quê? Porque eu mudo o dado num lugar só, ok? Aí, ó, se eu quiser cadastrar um cara novo aqui, ó, cargo, sei lá, C8, entendeu? E vou pôr aqui cozinheiro, entendeu? Copeiro, sei lá, R$ 1.800. Mesmo que eu não tenha funcionário para esse cargo, tudo bem, ele apareceu aqui já. Então, eu não tenho anomalias de inclusão agora. Por quê? Porque ado, cada um no seu quadrado. Tabela de cargos, fala de cargos. Tabela de funcionário, fala de funcionário. Entendeu? E aí, né, mantendo, né, o mesmo raciocínio, né, ó, tabela de departamentos, né, e aí eu crio nela isolado os detalhes sobre, né, os departamentos, e aí aqui eu vou tirar as repetições, né, porque eu não preciso falar tantas vezes da administração central, né, ok, ó, tá falando horrores ali, né, não precisa, porque, né? E aí, ó, esse cara que tá aqui, ó, né? Ele passa a ser, então, um, um cara tranquilo de eu manter aqui também. Por quê? Porque ele expressa, ele representa, né? Um conceito que é o conceito de departamento, né? E aí, cada ocorrência daquele conceito, né? Ela aparece uma vez, ó. Eu tenho só 3 departamentos nesse momento, então cada linha descreve um dos 3, ó. Fala lá qual é o seu código específico, cada um tem o seu, para aquele departamento qual é o nome que cada um tem, né? E o ramal específico. Nós estamos assumindo aqui que cada departamento tem um único ramal. Se aparecer um próximo departamento que ainda não tem funcionário, ó, é só eu acrescentar aqui embaixo, ó. Não preciso me preocupar se tem funcionário para ele ou não. Entendeu? Então, isso
dá uma certa organização para o negócio, dá essa independência aqui, né? E aí, na hora que eu for cadastrar um funcionário novo, eu ponho lá o código, né? O nome desse cara, tá certo? O código e o nome desse cara e sexo, né? Data de nascimento. Daí, no código do cargo, escolho um código de cargo que já existe. Se não, se é um cargo ainda novo, primeiro eu tenho que cadastrar esse cargo na tabela de cargos para depois poder usar ele aqui. Se for um departamento que já existe, beleza, põe aqui. Se for um departamento novo, primeiro o departamento tem que aparecer na tabela de departamentos, para depois eu poder falar dele na tabela de funcionários. Se eu resolver apagar um funcionário, eu apago sem dó. Por quê? Porque eu só estou perdendo os dados específicos de funcionário. Se ele for o último funcionário de um certo cargo, não tem problema. Por quê? Porque aquele cargo ainda continua aqui na tabela de cargos. Se ele for o último funcionário daquele departamento, eu posso apagar aqui. Por quê? Porque o registro do departamento aqui ainda continua. Então eu consegui separar as coisas ali. E isso daí é muito bom. Por quê? Porque isso aí dá flexibilidade nas operações de gravação. Eu não tenho essas coisas tortas que estavam aparecendo antes. Eu consigo ter essa independência e ela me ajuda, ok? Então, isso é muito bom para bancos onde tem muita operação de atualização, inclusões, exclusões e alterações, que é aquele o que é feito o tempo inteiro no banco transacional, né? Que é aquele, eita, será que eu vou ter que desenhar de novo, né? Aquela, né? Aquela coisinha, né? Fazer em azul aqui para ficar bonito, né? Ó, lembra lá, né? É o carinha da esquerda aqui, né? Operações OLTP, né? É, e ele tem um banquinho aqui e ele grava, né? E lê esse banquinho o tempo inteiro, porque ele está registrando, né? As operações que estão acontecendo. Então, nesse banco aqui, ó, que tem, que tem gravação o tempo inteiro, né? Porque cada nova operação vai levar algum registro no banco. Então, para esse tipo de banco aqui, ó, um layout parecido com esse é muito bom, cara. Por quê? Porque essas operações de gravação que são críticas, elas são privilegiadas, elas são simplificadas. Entendeu? E você consegue isolar o que você está gravando de uma maneira que não propague efeitos que você não quer. Tá certo? Agora, qual que é o problema de você ter, né, uma base normalizada? Hã? Quando você tem uma base normalizada, imagina, eu vou fazer um relatório e eu preciso mostrar para cada funcionário, imagine, os funcionários do sexo masculino, né? E eu quero mostrar o valor do salário. Então, o que acontece? Ó, o nome do funcionário, e se ele é masculino ou feminino, está na tabela de funcionários, mas o valor do salário está na tabela de cargos, entendeu? Então, é uma consulta que eu vou ter que combinar dados que estão em tabelas separadas, entendeu? Ó, se tivesse neste layout aqui, ó, tava simples, porque, ó, eu preciso disto, ó, preciso disto e preciso disto. Tá tudo numa tabela só. Então, na verdade, é só projetar nome, sexo e salário e fazer um filtro, né, pela coluna sexo. Eu leio uma tabela só e tem lá tudo que eu quero. Então, o que acontece? Ó, o banco normalizado, ele
ele ajuda muito na gravação, mas ele tende a pesar mais as consultas de leitura. Não todas, mas aquelas que que pegam dados combinados de duas tabelas ou mais. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Ó, a gravação, né? Ela fica melhorada. Oh, inferno. Ctrl Z. Ela fica melhorada. Por quê? Porque está espalhadinho, diminui o volume que eu estou gravando, impede que anomalias, simplifica. Então, né? Então a gravação ela é privilegiada, ok? Mas a leitura, basicamente, quando eu tenho que combinar coisas, né? Ela é penalizada. Por quê? Porque daí eu tenho que fazer junções. O que é uma junção? É aquela operação que eu tenho que juntar, combinar linhas de duas ou mais tabelas. E a junção é uma operação pesada. Ok? Então, repare, ao normalizar, eu ganho de um lado, mas eu crio um layout, eu crio um esquema de banco que não é favorável para outras coisas. Mas no frigir dos ovos, né, é lucrativo para uma base transacional estar normalizada. Por quê? Porque a gravação é muito, pelo volume, né? pelo impacto, pela criticidade, é muito mais importante ali de você resolver bem a questão da gravação e pagar o preço quando precisar fazer certas leituras que combinam dados de várias tabelas. Porque vai ter um monte de leitura também que é de uma tabela só. Aí tá tranquilo. Então, não é que prejudica todas as leituras, mas certas leituras que vão precisar combinar linhas de tabelas diferentes. Então, no design de banco transacional, gostamos de banco normalizado, de tabelas normalizadas. Por quê? Porque é mais lucrativo. Entre ganhos e perdas, é mais ganho do que perda. Ok? Agora, o que é o outro cara, né? O outro cara é aquele, né? Que é analítico, né? É o Data Warehouse, é o Data Mart, né? É aqueles caras, né? Que a gente vai usar para apoio à decisão, muitas consultas, né? Então, esse cara, na transação, né? Na operação normal, ele só é lido. Por quê? Porque ele é gravado aqui, ó, naquele processo ETL, que nós já falamos um monte aqui. E é uma gravação específica, porque é gravado em lote, né? É gravado de um puta monte de uma vez só, e depois o banco fica quieto aqui, só para ser lido. Aí, de vez em quando, eu vou lá e puxo mais dados novos de lá. Mas, entenda? Então, ó, quando não tem no dia a dia aquela gravação de picadinho que nem tem aqui, onde a normalização ajuda tanto. Aqui não. Na hora que eu vou puxar os dados, eu travo o banco, puxo tudo que eu puxo, acerto tudo de uma vez só e libero. Entendeu? Então, daí o resto do tempo vai ser usado basicamente para atender relatórios e consultas diversas. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu ter um banco normalizado, eu não vou ver benefício nenhum. Por quê? Porque a gravação mesmo praticamente não acontece aqui. Mas a leitura acontece o tempo inteiro. E, em geral, não é leitura de uma tabelinha só. É um fato combinado com pelo menos uma dimensão. O fato vai estar numa tabela, a dimensão vai estar na outra. Então, aqui vai ter muita junção. Entendeu? Então, repare, eu tenho que levar isso em conta. Se eu trago normalizado para cá, o benefício que aquele layout me traria, eu não vou ver no dia a dia. Por quê? Porque aquela operação dele é tão bom, ela não acontece ali.
Agora, eu vou lembrar que aquilo tá normalizado toda hora na hora da leitura. E na hora da leitura, a normalização ela tende a tornar as consultas mais pesadas. Por quê? Porque o dado está espalhado num monte de tabela e eu tenho que fazer junções, e as junções são operações pesadas. Entendeu? Então, quando, né, eu falei na semana passada, né, a respeito disso aí, né, eu passei batido, né, numa lista de atualização, né, mas eu espero que agora, né, tenha ficado um pouco mais claro para você por que que aqui a gente dá um valor para normalização, né, e aqui ela é, em geral, entendida como uma coisa positiva, enquanto que aqui ela não é um layout mais desse jeito aqui, ó, faz mais sentido para um banco multidimensional, entendeu? Faz mais sentido para um banco multidimensional. Por quê? Porque já está tudo combinado lá, já tá todos os dados combinados. Então, só que vai ter muita linha aqui, né? Entenda. Lá naquele banco multidimensional vai ter muitos registros. Né? Por quê? Porque é um banco histórico, né? Você não apaga nada de lá, você não tira a linha de lá, você só acrescenta. Então, aquilo ali no médio e longo prazo vai ficar enorme, com uma quantidade de linhas muito grandes, né? E aí você passa a ter, então, toda um olhar diferente, ok? Então, entenda que a normalização, né? Ela acaba não sendo um valor em si mesma. Por quê? Porque ela vai depender do padrão de uso daquele banco, certo? Mas não é melhor deixar separado cada coisa na sua tabela, tudo bonitinha? Conceitualmente, sim, ok? E se a gente tivesse uma tecnologia perfeita, tudo bem. Entendeu? Mas o problema é que a tecnologia não é perfeita, a tecnologia é uma limitação, né? A gente não, o acesso ao dado tem um custo, etc, né? Para você combinar os dados tem um custo também, né? Então vão aparecer questões de limites, de memória, de disco, questões de desempenho, um monte de coisa, né? Então, o que que você tem que fazer, né? Às vezes você abre mão, né, de um certo purismo conceitual para poder ter alguma viabilidade de execução, entendeu? É mais ou menos essa que é a ideia. Se a tecnologia fosse perfeita, eu ia normalizar tudo o tempo inteiro. Por quê? Porque fica mais organizado conceitualmente. Ó, aqui é só dado de funcionário, aqui é dado só de cargo, aqui é dado só de departamento. Aqui, entendeu? Beleza. Tem uma certa lógica isso aí, esse isolamento dos conceitos em estruturas separadas, né? Mas essa coisa que conceitualmente faz sentido, ela é compatível com o desempenho da aplicação transacional, mas ela é contraditória, né, com o desempenho de uma aplicação analítica. Então, daí a gente abre mão, ok? Isso é um assunto complicado, tá? Isso que eu estou falando. Por quê? Porque vai ter muita gente que não, tem que normalizar o tempo inteiro. E isso é você ignorar, né, as restrições que a tecnologia coloca para nós, tá? Dá um nó na cabeça de certas pessoas. Por quê? Porque, em geral, você aprende a projeto de banco de dados, primeiro transacional. Né? Se você for aprender projeto de banco de dados analíticos, você vai aprender depois. Então, a tendência é que vem é, esse padrão, né, esse valor, né, da normalização, e você tende a querer preservar esse valor também no projeto do banco analítico, mas se você olha com esse olhar que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, você vai ver que ali já não dá, não é jogo, aquilo ali já não é interessante, dessa forma que eu estou mostrando. Entendeu? A gente tem que fazer uma concessão, né? Afrouxar essa rigidez aí com relação à normalização. Por quê? Para poder viabilizar o desempenho. Ok?
Então, voltando aqui, né? Cadê aqui? Né? Este cara aqui, ó, no modelo multidimensional, né? Ó, o que vai acontecer? Ó? Essa tabela de fatos, ela, pela natureza dela, ela já costuma ser normalizada. Por quê? Porque ali não tem jeito. Mas essas tabelas de dimensão, em geral, elas lembram muito esse tipo de coisa que eu fiz aqui. Juntar várias coisas num layout só. Tá certo? Hoje 4h40, né? Nós vamos ter mais 2 aulas dessa matéria. Aí, nessa aula de 4h40, eu vou detalhar um pouco mais esse modelo multidimensional. E aí eu vou dar alguns exemplos, e aí você vai ver que, geralmente mesmo, né? Vai acontecer isso, ó. Essa aqui do meião, né? Ela vai costumar estar já normalizada ou mais normalizada do que, né, as outras, e essas aqui costumam ter um monte de dependência funcional, que o principal elemento aqui que vai aparecer. Né? A dependência funcional vai fazer a existência, né, de certas dependências funcionais, vai fazer com que uma tabela não atenda a segunda ou a terceira forma normal, ou a forma normal do Boyce Codd, né? Pode até estar na primeira forma normal, né? Que na primeira forma normal não tem exatamente a ver com dependência funcional, tem a ver com tabela alinhada, né? Mas a segunda, terceira e quarta, a segunda e terceira forma normal e a forma normal do Boyce Codd, elas são definidas em termos de dependências funcionais que estão ali, ok? Então, eu vou exemplificar um pouco melhor, né, nas próximas 2 aulas a respeito disso, ok? Se é esquema em estrela, né, é isso aqui. O que pode acontecer é você ter um esquema floco de neve, né, que eu falei, né, aquele snowflake, né? E aí o esquema floco de neve, daí ele tem já alguma normalizaçãozinha, né? Mas mesmo assim ela é circunstancial, tá? Ela não é totalmente normalizada mesmo assim, ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui se tem algum comentário, alguma dúvida, né? Esclareceu a ideia de por que um é normalizado, tem preocupação com normalização e outro não? Deu para esclarecer ou não? Isso é assunto importante para nós. Ninguém tá nem aí, né? Olha só. Os caras podiam pelo menos, né? Fazer um rodízio. Ó. Cada hora é um que fica ali, né? E interage, né? Mas nem isso. Muito bem. Então, graças a Deus não tem dúvidas, né? Mas isso aí é assunto importante, ok? Vai ter aqui um negócio aqui a respeito de atualização, tá? De dimensões, etc. Isso aí eu vou falar em algum momento, tá? São questões assim que elas não parecem tão de cara, né? A pessoa ela só vai enxergar isso em outro momento, ok? Muito bem. Aqui tem um trechinho falando sobre dado sujo, né? Nós já falamos um pouco, né? Mas, enfim, tem algum exemplozinho aqui, né? Aqui eu falei a respeito do grau, né? De agregação, né? Ou de, o grau é o grau de aditividade, né? Do dado, né? Aqui ele chama de sumarizabilidade, mesma coisa, tá? Muito bem. Então, esse cara aqui é importante, tá bom? O que mais que eu podia falar aqui em termos de algum tipo de complemento, né? Antes da gente entrar em exemplos, né? Que você nem sempre vai ter, né? O banco analítico num conjunto de tabelas relacionais, tá certo? Você frequentemente vai ter, né, um banco
analítico em cima de tecnologia relacional, tá certo? Mas você pode ter também, né, estruturas mais específicas para isso, tá certo? Então, você imagine que, por exemplo, o gerenciador, né, que você tem, ele pode criar, deixa eu achar aqui, quer ver? Tem que achar aqui é, deixa eu achar um negócio que eu já mostrei para vocês na aula, quer ver? Ó? Aqui, ó. Eita, ó. Será que foi aqui? Deve ter sido. Não. Deve ter sido aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse cubo aqui, né? Uh, conforme o caso, você vai ter gerenciadores que eles não criam uma tabela de fatos. Eles criam um cubo mesmo. Entendeu? O cubo, se você olhar bem, ele é uma matriz, né? Multidimensional. Esse cubo aqui, por exemplo, ó, que foi usado numa aula aí, ó, o que ele é? Ó, ele tem uma dimensão, né, geográfica. Ele tem uma dimensão temporal aqui, né? E ele tem uma dimensão que tem a ver com o tipo de imóvel, né? Então ele é uma matriz tridimensional. Então, cada célula aqui, né, ela é uma combinação de região, tipo de imóvel e mês. Então, você vai ter certos produtos que vão poder, em vez de criar uma tabela que tem tudo isso daí, né, a tabela ela é bidimensional, né, linha e coluna, ele vai ter uma matrizona mesmo lá. Então, ele não é relacional, ele é um troço feito ali mais especificamente, né? Tem lá uma terminologia própria, tem alguns operadores específicos, não relacionais. Então, né? E aquilo ali vai permitir, inclusive, que você tenha acesso às coisas para algumas operações extremamente rápido. Muito mais rápido do que construir certas montagens de dados usando operador relacional. Tá? E então, daí aquela tabela de fato, então ela não é uma tabela de fato, ela vai ser, de repente, um outro tipo de arranjo, né? Um cubo mesmo de fato, e aí aquilo ali vai estar, de alguma maneira, associado com valores de dimensão, né? Específicos ali. Então, são tecnologias proprietárias, tá certo? Então, o próprio Microsoft, né, quando você exporta o negócio lá, conforme o produto que está usando, ele vai criar lá um tipo de um arranjo, né, que é várias dimensões mesmo, né, e então forma um tipo de um cubo maluco lá, e você tem já os valores todos pré-calculados ali, tudo bonitinho, e aí você tem operadores que atuam diretamente sobre o cubo, né, que é aqueles slice, dice, aquelas coisas lá que eu mostrei para vocês. Tá certo? Mas então, aqui eu estou falando mais num layout relacional, né, para banco multidimensional, mas entenda que pode não ser, né? Pode ser também alguma coisa mais específica, mais proprietária, mais dependente de fabricante, né? Mas que mesmo assim, né, vai seguir muitas das ideias que nós estamos falando aqui, ok? Muito bem. Então, um projeto multidimensional, tá certo? Uh, aí, né, agora, tranquilo, certo? Muito bem, vou acreditar, tá? Joinha, acreditei, tá certo? Né? Aí, ó, então daí agora o que nós vamos fazer, né? Na volta, né, 16h40, e aí eu vou brincar com um ou dois exemplos, tá? É, simples ainda, né? Para ver a ideia do fato, a ideia das dimensões, né? Como é que fica, né?
como é que poderia ficar, né, num projeto multidimensional minimamente assim, digno do nome, certas situações, tá? Porque daí você vai ter uma certa ilustração, uma certa exemplificação de muita coisa que eu falei aqui, tá bom? Por enquanto é isso, né? Não adianta eu querer começar agora, porque eu vou ter 10 minutos, né? É, tá bom, Felipe, de novo. E aí, a hora que os nego lê ali e parar pra pensar, vai ver que tem, né? Tem um monte de coisinha ali. Puta, eu devia ter perguntado, né, irmão? Mas enfim, né? É, então, ó, eu vou encerrar aqui e daí, 4h40, então a gente vai retomar. Ainda é projeto multidimensional, mas daí eu já vou tentar brincar um pouco mais com exemplos, tá certo? Eu vou fazer a chamada aqui, né? No negócio que todo mundo tá vendo, né? Antes de encerrar, né? Eu baixei a lista, ok? Eu não, eu já tenho, né? Hoje eu ia fazer a divulgação dos links dos vídeos de BI, né? Tudo bonitinho, acertar lá as chamadas dessa disciplina também, né? Mas no fim eu fiquei sem o computador a manhã inteira, praticamente, né? Eu dei aula aqui na FATEC, fui para casa, o computador nenhum funcionava mais, vim correndo para cá, mas eu devo acertar isso aí entre hoje e amanhã, se Deus quiser, né? É só fazer meus computadores funcionarem aqui de novo, tá bom? Então, eu fiz aqui, né? Vou parar, né? A gravação, né? Cadê onde eu mando parar? Aqui, né? E depois, né, a gente volta aqui e termina o assunto, tá bom? Então, por enquanto é isso. Até já. Tchau.